Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta então, dando continuidade à nossa matéria de improbidade administrativa, Lei 8.429 de 1992, atualizada com a Lei 14.230 de 2021. Então, conteúdo completamente atualizado. Já passamos pela aula 1, que é as noções introdutórias, já passamos pela aula 2, com dispositivos constitucionais, já passamos pela uma das mais importantes, que é a aula 3, que falam sobre os comportamentos de atos de improbidade com seus devidos blocos, e estamos agora nas consequências, Na aula 4, que falam das penas. No bloco A, eu trouxe uma introdução para vocês. Agora, nesse bloco B, nós vamos começar a falar sobre essas penas em específico, Então, venham comigo. Vamos primeiro fazer a leitura. Artigo 12. Começa com o quê? Independentemente. Ok? Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial, certo? Ressarcimento integral é uma das punições do Paris, Perda de bens, ação penal, ressarcimento, certo? Ao erário. Ressarcimento parcial, se vir em prova, vai estar certo? Não vai estar. O ressarcimento tem que ser integral. Então, ressarcimento integral do dano patrimonial, se efetivo, ou seja, se acontecer, e das sanções penais comuns. Reclusão, detenção são exemplos. E de responsabilidade, por que fala ali responsabilidade? Porque responsabilização penal de responsabilidade são infrações político-administrativas, por exemplo, que tem para presidente da República, que tem para prefeitos. Não é exatamente crime, mas são infrações político-administrativas que também caracterizam atos de improbidade administrativa. Civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolado ou cumulativamente de acordo com a gravidade do fato. E aí vem um rol. E a primeira coisa que os senhores têm que saber, nós estamos diante de um rol taxativo. Tem que ser essas penas que estão em lei, não podem ser outras. Se na tua prova vier rol exemplificativo, vai estar errado. O rol, meus amigos, é taxativo. Cuidem isso. Agora vamos fazer a estrutura desse caput do artigo 12 no quadro, que eu acho bastante importante. Vamos lá. Pronto.
ressarcimento integral do dano patrimonial. Efetivo. O que nós temos que ter aqui em mente? Ressarcimento é o que, pessoal? É uma restituição, certo? Restituir, reparar. Integral é completa, certo? Patrimonial, financeira, econômica. Financeira e econômica, e ela tem que ser consolidada. O que vai vir agora é além. O que isso quer dizer? Que cumprir essa regra aqui não basta. Cumprir o que vocês estão vendo aqui não é o suficiente. É preciso que mais sanção penal. Só vai ter sanção penal se além do ato de improbidade, ou aliás, se o ato de improbidade também constituir uma infração penal. Então é evidente que talvez em alguns casos não vá haver a infração penal. E se houver, que infrações são essas? Reclusão, detenção, multa, penas que podem ser substituídas. Por penas restritivas de direitos, como, por exemplo, prestações de serviços à comunidade. Então, são apenas exemplos aqui, certo? Essa sanção penal aqui, tudo isso é comum. As sanções de responsabilidade são para as infrações político-administrativas. Que, por exemplo, se for para um presidente da República, a pena pode ser o impeachment, como já aconteceu no Brasil, né, em algumas situações. Ok? Cuidem isso. Nós podemos também ter sanção civil. E aí, por exemplo, nós temos exemplo sempre, né? Exemplo sempre.
pagamento de indenização por dano moral. Está aqui. Certo? Isso é uma infração civil. Paga-se dessa forma. Sanções administrativas. Não são aquelas da lei de ato de improbidade. Não caracterizam essas, porque essas a gente vai ver na sequência. Mas são aquelas, por exemplo, da lei 8.112. Vamos pegar algumas aqui. Suspensão. Opa. Demissão a bem do serviço público. Aqui está. São exemplos, certo? Tudo isso são punições clássicas, tá? A gente pode chamar elas aqui de punições genéricas, sanções genéricas. Essas sanções genéricas podem ser aplicadas de forma isolada ou de forma cumulada. Critério judicial de acordo com a gravidade, pessoal. Tanto que é isso que diz o nosso caput, né? Do artigo 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano patrimonial se efetivo, então ele não isenta de outras responsabilidades, e das sanções penais comuns e de responsabilidades civis e administrativas previstas na legislação específica. Que legislação específica pode ser essa? Código Penal, Código Civil, leis especiais administrativas e penais, Lei 8.112, etc. Está o responsável por ato de improbidade, sujeito às seguintes combinações, que podem ser aplicadas isolado ou cumulativamente. Nós vamos ver agora que infrações são essas, certo? Inciso 1. Vejam que ele já é bem categórico, ele é bem enfático, inciso 1. Na hipótese do artigo 9º dessa lei, vamos apagar o slide. Na hipótese do artigo 9º dessa lei, o que é?
enriquecimento ilícito, certo? Perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos até 14 anos, pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 anos. Pessoal, bastante atenção aqui naquilo que eu vou destacar desse inciso 1. Essas sanções que estão no inciso 1 podem ser aplicadas tanto uma delas, uma só, como pode ser aplicada então cumulativamente, como a gente viu, mais de uma, 2, 3, 4, enfim, certo? Do jeito que está aqui. O que eu quero que vocês cuidem? Do Paris, a gente já tem a primeira, perda de bens e valores. Essa punição, inclusive, essa consequência é constitucional, lá do parágrafo 4º do artigo 37. É o valor acrescido ilicitamente ao patrimônio. Percebe-se com a declaração do imposto de renda, lembra? Declaração de bens não é compatível com a posição que o indivíduo tem no meio administrativo. Então, essa perda já é uma punição. Perda da função pública. Está aqui. É a segunda. Suspensão dos direitos políticos, outra do Paris. Vejam, essa suspensão na Constituição não diz o prazo. A Constituição Federal não fala do prazo. Então isso quer dizer o quê? A lei infraconstitucional vai ter que falar. A lei infraconstitucional vai ter que dizer. E ela faz isso. Ela fala, ela diz. Nesse caso, pessoal, cuidado se cair em prova dizendo que a suspensão vai ser de 14 anos. Não. É até 14 anos. O magistrado vai fazer a individualização e vai aplicar na proporcionalidade. Se deram conta? Ele aplicará na proporcionalidade. Talvez fique suspenso os direitos políticos, votar, ser votado, por exemplo, por 7 anos, pela metade. Talvez chegue perto dos 14, talvez seja 2. É o juiz quem vai determinar. Certo? 4. Pagamento de multa civil, equivalente ao valor do acréscimo patrimonial. Qual é a diferença de multa civil para multa penal? A multa civil vai para uma destinação específica que o juiz vai estabelecer. Isso é a multa civil. A multa penal vai para o fundo penitenciário, para as melhorias, por exemplo, das instituições penitenciárias. Aqui não é multa penal. Importante que os senhores cuidem isso, então. Aqui a punição é a multa civil, senhores. Ok? Multa civil. Pegaram isso? Se deram conta? Então é importante cuidar esse detalhe também. Ah, professor, qual é o valor? Vai depender do valor que o indivíduo enriqueceu ilicitamente, né? Ele é proporcional, ó. Equivale ao valor, não é nem proporcional. Se enriqueceu ilicitamente em 2 milhões, a multa civil é de 2 milhões. Simples assim. Certo?
E temos mais uma. 5. Proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais e creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, não importa, pelo prazo, e de novo, não são 14 anos, é não superior a 14 anos. Pode ser 7, pode ser 1, pode ser 13. Não pode ultrapassar. A partir de que momento tudo isso, senhores? A partir do momento do trânsito em julgado. Ok? Vencido aqui também. Entramos agora no inciso 2. Bom, eu não vou precisar, por enquanto, do quadro branco. O quadro 2 agora fala de outro artigo, que nós também já vimos. Fala-se agora do artigo 10. Artigo 10. Lesão ao erário. É um pouquinho diferente, a gente já viu, porque quem pratica os atos de improbidade do artigo 10 não visa, não tem o dolo de obter vantagem econômica. Lembrem disso. Não visa, não tem o dolo da obtenção da vantagem econômica. Então diz assim, na hipótese do artigo 10 dessa lei, certo? Vai haver perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, só que vão ser perdas de bens ou valores obtidos ilicitamente, tá? Porque houve prejuízo ao erário. Não porque tu quis obter vantagem. Lembrem sempre dessa diferença. Se concorrer a essa circunstância, viram? Por isso que eu falei. Nem sempre vai ter essa circunstância, porque as consequências aqui é o prejuízo ao Estado, é o prejuízo ao erário, e não as consequências, prezados, por enriquecer ilicitamente. Certo? Perda da função pública, claro. Então, o único condicional é esse 1. Perda da função pública. 3. Suspensão dos direitos políticos. Só que agora, vejam, não é até 14 anos, é até 12. E aí eu pergunto, é uma questãozinha boa de cair em prova, né? A perda dos direitos políticos. Aliás, a perda da função pública, tá? Isso é comum para todos os dois. Mas a suspensão dos direitos políticos é por quanto tempo? Depende. Se o indivíduo pratica um ato de improbidade que acarretou enriquecimento ilícito, é mais grave. É até 14 anos. Se foi apenas a lesão ao erário, é 2 anos a menos, é 12 anos. Dessas punições, qual é a condicional? Perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio. Se for de enriquecimento ilícito, não é condicional, porque vai acontecer. O indivíduo enriqueceu ilicitamente. Aqui não é obrigatório ter acontecido isso. Certo? Pagamento de multa civil, mais uma vez, vejam, multa civil equivalente ao valor do dano. Vejam que agora não é equivalente ao valor do enriquecimento. Multa é uma punição pelo que tu acarretou. Então é equivalente ao valor do dano. Se porventura o dano foi de 20 milhões, a multa é de 20 milhões. Lembrando que é uma multa civil. Ela vai ser destinada a algum lugar, vai ser destinada a algum órgão,
certo? E aqui, ao contrário da multa penal, que ela vai para o fundo penitenciário. Então, pagamento de multa civil, número 4. Proibição com o poder de contratar, proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo, mais uma vez, igual ou inferior a 12 anos. Pode ser igual a 12? Pode, assim como nos casos de enriquecimento ilícito. Pode ser igual a 14 anos? Pode. Mas a grande diferença é essa que vocês têm que saber e não podem errar, pessoal. Enriquecimento ilícito igual ou inferior a 14, certo? A suspensão dos direitos políticos. E a incapacidade de contratar com o poder público. Dano ao erário, 12, igual ou inferior a 12. Lembrem disso. Seguindo, agora o inciso 3 fala na hipótese do artigo 11 dessa lei. O que é? Aqueles atos de improbidade que atentam contra os princípios. Da administração pública. E eu já ensinei para vocês como fazer a diferenciação. Para ser esse aqui, não há nem obtenção de vantagem ilícita e nem dano ao erário. É apenas a afronta àqueles princípios do artigo 37 da lei. Então, nessa hipótese, nós vamos ter primeiro o pagamento de multa civil. 1. E quando falar em número de vezes, vocês sabem sempre que vai ser o caso do inciso 3, porque nenhum dos outros tem isso. Nenhum dos outros tem uma multa dessa forma. Todos os outros são multas de valor equivalente. No inciso 11, 24 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente. Então, se o agente recebe 5 mil por mês, mas para que dificultar? 2 mil por mês, o valor da multa civil é de 48 mil reais. Certo? E proibição de contratar com o poder público, aqui é 1, aqui é 2. De contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 anos. Está aqui, igual ou inferior a 4. Se for enriquecimento ilícito, 14. Se for dano ao erário, 12. Se for contra os princípios da administração, 4. Lembrem disso, não vai ter erro. Os senhores não vão errar. O inciso 4 está revogado. Não nos interessa. O parágrafo único também está revogado. Também não nos interessa. Vencido aqui o slide. Vencido o bloco. Nós temos que avançar agora, só que não é nesse momento. Nós vamos ter que ver agora o restinho, o restante, a sequência, no bloco 4C. Vamos tomar uma aguinha, vamos tomar um suquinho. Daqui a uns minutinhos estamos de volta. Aguardo vocês. Valeu. Tchau, tchau.